Olá pessoal, eu tô gravando esse vídeo para explicar para vocês um pouco mais sobre os elementos da natureza que eu utilizo como metodologia das minhas aulas de dança do ventre. Né? Se você já assistiu alguma aula live minha, já deve ter percebido, né, que eu baseio cada aula minha em um elemento da natureza diferente dos quatro, terra, fogo, água e ar. Então, eu queria contar para vocês de onde surgiu isso, de onde veio essa metodologia, o que são os elementos da natureza, e por que eu faço isso. Então, vamos começar explicando o que são esses elementos da natureza. São formas de compreender, de classificar as coisas que existem no mundo, né? E existem muitas filosofias orientais que utilizam diferentes elementos da natureza como forma de entender o mundo. E esses elementos, eles não são entendidos nessas filosofias de uma maneira material, digamos assim. Ou seja, a terra, ela não significa terra, a terra como a gente conhece. O fogo, ele não é o fogo, fogo, fogo. A água, ela não é água, água, água. E o ar também não é o ar, o ar, o ar. Como assim? Esses elementos, eles são entendidos através das qualidades desses elementos. Eles são entendidos de uma forma abstrata, né? Por quê? Porque eles são entendidos, na verdade, como constituições de tudo o que existe no mundo. Então, vamos filosofar um pouquinho. Segundo, especialmente a cultura indiana, né, na filosofia hinduísta, existem os 5 elementos da natureza, né, porque na filosofia indiana existe também o éter. Eles existem em tudo o que existe. Então, todos esses 5 elementos existem em todas as pessoas e existem em todos os seres. Inclusive, na Terra, tal qual como a gente conhece a Terra, existem os 5 elementos da natureza. Por quê? Porque esses elementos da natureza, eles são pensados nas qualidades deles, eles são pensados de uma maneira abstrata, certo? E, claro, algumas coisas e algumas pessoas vão ter mais um elemento do que outro elemento, né? E essa proporção de quantidade de tal coisa tem muito mais terra e pouquinha água, pouquinho ar, né? Ou pessoa, enfim. A quantidade de elementos da natureza, a proporção que existe em cada coisa é o que faz a diferença entre cada coisa, né? Então, a gente vai pensar aqui por que eu utilizo esse entendimento dos elementos da natureza na dança do ventre. Porque, assim como cada pessoa tem um elemento da natureza mais forte do que outro, né? Todo mundo tem as proporções diferentes de elementos da natureza. Isso significa que todos nós temos uma peculiaridade, todos nós temos uma personalidade diferente. Então, se você compreender isso, você, em primeiro lugar, aumenta o seu autoconhecimento, você aumenta a sua percepção de por que você tem mais tendência a uma coisa do que outra, quais são as suas tendências, né, de acordo com o que você acha que você tem de mais elemento da natureza do que outro elemento, por exemplo. E você aumenta a compreensão do outro, aumenta a aceitação do outro, porque afinal de contas o outro, ele é diferente de você porque ele tem elementos da natureza diferentes também. E esse autoconhecimento, ele é fundamental na hora de dançar, porque você acaba entendendo o que você tem de maior facilidade na dança do ventre, né? Até porque o que está em você no sentido emocional e mental, ele tá também no corpo físico. E você percebe
o que você tem de facilidade ao executar um movimento e o que você tem de facilidade ao dançar, seja um improviso, seja uma coreografia, e você entende também quais são as suas dificuldades. E aí você vai trabalhar as suas dificuldades em cima da compreensão dos elementos da natureza. Então aqui eu queria deixar muito claro que eu conheci essa metodologia dos elementos da natureza na dança do ventre através de uma bailarina professora de dança do ventre chamada Ju Marconato. Assim que eu fiz um primeiro workshop relacionado aos 4 elementos da natureza na dança do ventre com ela, eu, assim, saquei tudo, eu fiquei apaixonada por essa metodologia e comecei a introduzir nas minhas aulas de dança do ventre, porque eu já era professora, essa metodologia, fazendo cada aula um elemento da natureza diferente. Depois além do workshop, participei também de uma formação nos 4 elementos da natureza em dança do ventre, ou seja, em um curso maior com essa mesma professora, Ju Marconato. E eu entendi que para as aulas funcionou muito, porque eu acabava agradando tanto pessoas que eram de terra, quanto pessoas que eram de fogo, de água e de ar, e as pessoas acabavam entendendo que elas gostavam mais de um estilo de aula do que outro, e dos que elas não gostavam, elas entendiam por que elas não gostavam e que elas justamente precisavam trabalhar aquele estilo também. Então, é uma forma, claro, que não só de agradar, né, a aula em si, como de fazer a pessoa perceber por que ela gosta, por que ela não gosta, fazer ela conhecer todos os tipos de dança e usar isso na própria dança, né? Porque, afinal de contas, eu entendi, através dessa metodologia, que quando você utiliza os 4 elementos da natureza em uma dança, em uma apresentação, por exemplo, essa apresentação ela fica muito mais interessante. Ela fica mais interessante para quem está fazendo, porque você passa não só a se deixar levar, né, pelo que você já conhece de fácil, do que você conhece de fácil para você, né? Porque cada um vai achar facilidade em uma coisa diferente, mas você vai se desafiar. Você vai pensar assim, eu preciso colocar também na minha dança um elemento da natureza que eu não tenho muito, mas eu vou colocar porque eu quero que fique interessante. Então fica mais interessante para você fazer, porque entra um desafio a mais, e fica muito, mas muito mais interessante para quem está assistindo, porque a dança fica mais dinâmica, né? Se a dança fica uma dança inteira fogo, ou uma dança inteira água, ou uma dança inteira ar, ou uma dança inteira terra, ela, claro, pode ficar muito bonita, se bem trabalhada, mas ela fica mais interessante mesmo quando você tem os 4 elementos aí, porque é uma dança que vai surpreender muito mais. Você vai estar dançando em um padrão, de repente você vai ver tá diferente, de repente você vai ver tá diferente, então isso chama mais a atenção. E então eu entendi que dançar dança do ventre, né, ter um quadril poderoso, não basta só você executar movimentos e fazer esses movimentos da forma como você achar mais fácil, seja com uma coreografia, seja como um improviso. É muito importante que você desenvolva aquilo que você não tem facilidade, sabe? Então agora eu vou falar um pouco sobre as características desses elementos da natureza, né? Então, se você entendeu que esses elementos eles não são físicos, né? Eles são abstratos. Quais são? O que caracteriza, por exemplo, a Terra? Quais são o que faz uma pessoa ter mais facilidade ou mais dificuldade em um elemento Terra?
Eu vou falar de todos, tá? Então, no elemento terra, você é um elemento muito voltado para a parte material da vida, para a parte física, para o corpo físico, para uma coisa assim pontual, sabe? O elemento terra é um elemento base, sabe? Ela fica embaixo de tudo, ela é a base da vida, né? Então, por exemplo, na música, ela pode estar relacionada aos ritmos, sabe? E na dança também. Aquela coisa de dançar com o corpo onde o ritmo está, né? E uma pessoa que tem muito elemento terra, ela pode tender a falar devagar, a caminhar devagar, a dormir muito e a ter muito foco na vida, muita estabilidade, sabe? Pode tender a assim, querer uma coisa e fazer aquilo, sabe? Pensar muito no planejamento, nessa questão material mesmo, né? Do planejar a vida, por exemplo. E isso, na dança do ventre, por exemplo, pode estar muito relacionada com a facilidade de fazer coreografias. Porque é uma pessoa que planeja e vai e faz aquilo que planeja, né? E a coreografia é isso. Então, o elemento terra na dança do ventre é isso. Ele está relacionado muito com o ritmo, com a base, com movimentos de contração, sabe? Com movimentos que são pontuais, que vão exatamente como a música tá pedindo. Então, se a música faz tá, tá, o elemento terra ele vai tá, tá, né? E coreografa e repete, né? Então, da mesma forma, quem tem dificuldade de se conectar com o elemento terra são pessoas que têm dificuldade de fazer uma coreografia ou decorar uma coreografia, tem dificuldade, por exemplo, em movimentar o quadril exatamente como o ritmo ou a percussão pede, tem dificuldade em fazer as coisas com calma, em focar, em planejar, né? E aí, quando a pessoa percebe que a Terra não está muito bem conectada, a gente faz o quê? Trabalha esse elemento na nossa vida e na nossa dança. Ou vice-versa, né? Porque uma coisa ajuda a outra. Então, agora a gente vai falar um pouco sobre o elemento fogo. O elemento fogo é o elemento da luz, do calor, do metabolismo. Ele é o elemento da transformação. Nada passa pelo fogo sem se transformar. E ele dá, assim, na dança, muita energia, na vida, né? Ele é um elemento... o que significa ser o elemento da luz, né? Significa que a pessoa, por exemplo, que tem muito esse elemento, ela tem muita facilidade de aparecer. Ela chega num lugar e ela é notada. Ela tem facilidade para liderar, tem facilidade para ser ouvida. É uma pessoa que tem muito brilho, sabe? Que aparece no palco com facilidade, numa dança. Então, na dança do ventre, a gente trabalha no elemento fogo coisas relacionadas a esse empoderamento pessoal, a essa energia que você coloca para você aparecer mais na dança. Movimentos de poses, sabe? E movimentos sensuais, que estão relacionados também com a questão do quente, sabe? Da característica ser quente. Que tem a ver muito com essa questão de mover a energia sexual, de colocar para dentro de você uma sensualidade, um poder, aquele olhar, né? Então, na dança do ventre do elemento fogo, a gente vai trabalhar os movimentos dentro
de um trabalho de fortalecimento do nosso brilho, né? Porque pessoas que não têm o elemento fogo, pessoas que faltam o elemento fogo, pode fazer uma dança muito apagada, por exemplo, pode ter dificuldade de aparecer na dança, sabe? Então, esse elemento ele é muito importante também, que esteja equilibrado dentro de uma apresentação. O elemento água, ele é o elemento do improviso e das emoções, né? A água, ela se adapta muito fácil às questões externas, né? A água, se ela está num recipiente quadrado, ela fica quadrada. Se ela está num recipiente redondo, ela fica redonda. Então, ela flui e ela está muito relacionada com as nossas emoções, né? Porque a gente tem muita água dentro da gente. Quando a gente está triste, o que a gente faz? A gente coloca água para fora, né? Então ela está relacionada, por exemplo, a você entender a emoção de uma música, tanto se essa música estiver triste, por exemplo, quanto se essa música está muito alegre. E na dança do ventre a gente vê muitas músicas alegres, existem músicas tristes também, mas existem muitas músicas, principalmente folclóricas, né? Que são músicas que são muito alegres, vão pra cima, sabe? Então a gente trabalha muito os folclores árabes dentro do elemento água. E também o improviso, a capacidade de improvisar. E por isso, por exemplo, no iniciante, né? Para improvisar é preciso já ter um domínio dos movimentos. Então eu começo a passar sequências, porque as sequências ela tem uma diferença da coreografia, que é a capacidade de você adequar aquela sequência a qualquer música. A coreografia não necessariamente, a coreografia ela é feita para uma música específica. Então, uma pessoa que ela tem dificuldade de conectar com o elemento água, ela é uma pessoa que ela tem muita dificuldade de improvisar. Ela é uma pessoa que, assim, se não for daquele jeito, ela não faz. Uma pessoa que tem dificuldade com o elemento água, ela tem dificuldade de se conectar com as emoções. Tem dificuldade de sorrir, de chorar. Ela é uma pessoa que esconde as emoções. Então, se você tem essas dificuldades na sua vida, na dança provavelmente vai ter. E aí você vai usar essa compreensão dessa dificuldade para poder conectar, né? Para poder trabalhar esse elemento, né? Em você. E o elemento ar? O elemento ar, ele é o elemento do movimento. Ele é o elemento movimento, tipo, na dança do ventre, giros, deslocamento, sabe? E também ele é um elemento da conexão com algo superior, da fé, o elemento da fé, né? Ele tem um pouquinho, por exemplo, do éter ali na filosofia indiana. Né, por exemplo, o que é na filosofia indiana ar e éter, a gente está trabalhando aqui tudo como ar, entende? Então, são pessoas que têm facilidade com o elemento ar, pessoas que têm muito elemento ar dentro de si, são pessoas que têm, que gostam muito de estar ligadas à espiritualidade, né? Às religiões, alguma religião específica, a fé, a crença. São pessoas que estão o tempo todo entendendo, compreendendo o mundo material para além desse mundo material. Elas estão compreendendo que qualquer coisa, que tudo na sua vida tem um sentido maior. Elas têm uma compreensão maior da vida, uma compreensão maior do mundo, uma compreensão para além das coisas que estão postas do jeito que estão. E são pessoas também que têm muita facilidade para se movimentar,
para viajar, para se deslocar de um lugar para o outro, de uma cidade para o outro, e também para desapegar das coisas. São pessoas que elas têm muita facilidade em deixar de lado um projeto, um lugar, uma situação ou até uma pessoa em prol de uma situação nova na sua vida. Então são pessoas muito desapegadas, porque isso é um movimento, né? Elas vão fluindo com o movimento. E em relação a isso é o oposto, por exemplo, das pessoas que têm uma conexão com a Terra, né? Que a conexão com a Terra, ela traz mais apego, né? Ela traz a estabilidade e também aquela questão de, por exemplo, igual a coreografia, né? Você faz aquela coreografia, você repete ela e se sair dali já mudou. Então, todos os elementos, além de terem pessoas que são conectadas com os elementos e terem pessoas que têm a falta de um desses elementos, existem pessoas também que têm um excesso desses elementos, né? Todos eles têm excessos. E a falta do elemento ar, por exemplo, uma pessoa que é muito apegada às coisas, ou uma pessoa que não acredita muito, não tem fé, sabe? Acredita que as coisas que são como são, estão como estão e não existe nada além daquilo. Então, se essa pessoa não tem o elemento ar em sua vida, ela percebe isso na dança, é uma pessoa que provavelmente vai ter dificuldade com giros, com deslocamentos, com fazer uma dança para além da dança em si, uma dança conectada, uma dança que envia uma mensagem para o público que está assistindo, por exemplo. E aí pode ter dificuldade com braços, por exemplo, também, né? Que braços ele está relacionado com o elemento ar, com o véu. E aí a gente usa esse entendimento dos elementos da natureza na dança do ventre para poder trabalhar esses elementos também na sua própria vida. E aí a gente trabalha isso na nossa dança fica mais completa, a nossa vida fica mais completa, a nossa compreensão sobre o outro fica mais completa, né? Vamos falar também um pouquinho sobre os excessos, né? Uma pessoa que tem excesso em elemento terra, uma pessoa que pode parecer muito apegada, né? Como a gente já falou, pode ser uma pessoa também muito preguiçosa, né? Isso no excesso. Pode ser uma pessoa com dificuldade de fazer alguma coisa que não seja aquilo. O excesso do elemento água, do elemento fogo, vamos na ordem. O excesso do elemento fogo, ele queima, né? Então, no excesso do elemento fogo, a pessoa pode querer aparecer demais e querer apagar os outros, né? O excesso do elemento fogo, ele também pode causar irritabilidade, aquela irritação quente mesmo, né? E, enfim, o excesso do elemento água, ele pode trazer muita emoção exagerada de todas as coisas. Uma coisa que pode trazer tristeza, ela vai trazer muita tristeza. A alegria, ela vai trazer muita alegria. A água, ela também o excesso da água, ela pode achar que tudo é improviso, sabe? Nada pode ter marcação, e, enfim, em excesso, né? E o excesso do elemento ar pode trazer uma cabeça voada. Uma pessoa que não está conectada com o lado material da vida. Também não é bom, né? A gente tem que ter todos os 4 elementos. E uma pessoa com excesso de elemento ar, ela pode pensar tudo de uma maneira muito abstrata, tá o tempo todo nos sonhos, sonhando e não realizar nada, por exemplo, né? Então vamos cuidar para não faltar nenhum elemento, vamos cuidar para não ter excesso dos elementos e
na vida e na dança, né? Então é isso, gente. Esse foi o vídeo que eu explico um pouco mais sobre a metodologia dos elementos da natureza na dança do ventre. Porque dançar não é só realizar movimentos de dança do ventre. Dançar é além disso. Dançar é você se conectar com você mesmo, com a sua essência, você entender qual é a sua essência, você entender quais são os movimentos que você vai realizar, em que momento da música você vai realizar. Dançar é compreender a matemática da música, a matemática da vida. Dançar é se conectar com o outro que está te assistindo. Dançar é se conectar consigo mesmo, é brilhar, improvisar, é marcar. Dançar, a dança do ventre, é você se entregar para o que há de melhor em você. E assim você aumenta a sua sensualidade, a sua libido, pratica uma atividade física prazerosa e aumenta a compreensão de si mesmo e do mundo, da vida.